Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a reportagem. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Olá, Kelvin, tudo bem? Vamos lá? Nossos objetivos: ler e interpretar trechos de reportagem, reconhecer as diferenças e semelhanças entre a reportagem e a notícia, reconhecer os efeitos de sentido produzidos por recursos morfossintáticos, estabelecendo relações entre as partes do texto. Você já leu ou assistiu várias reportagens, não é mesmo? Com certeza, nós estamos expostos diariamente ali a informações, a notícias e reportagens. Percebeu que a reportagem é diferente da notícia? Você já tinha essa informação? Você já sabia disso? Qual seria a principal diferença entre a reportagem e uma notícia? Vamos conferir então, vamos ver as diferenças para você identificar e diferenciar a reportagem da notícia. As diferenças: notícia e reportagem são textos distintos, ou seja, diferentes, seja os que circulam de modo impresso, digital ou audiovisual, seja no jornal, na internet, na televisão, são textos diferentes. A notícia é mais ágil, mais breve, rápida, curta, dinâmica, momentânea, objetiva e se atém aos fatos. Então a notícia ela é centrada naquele acontecimento. A reportagem é mais densa, profunda, pois problematiza um fato apresentado na sociedade. Então a reportagem é um texto mais detalhado do que a notícia também, porque apura os fatos, os acontecimentos. Vamos às características da reportagem. Temas diversos. Então a reportagem pode trabalhar com temas atuais, o que está acontecendo agora de relevante na sociedade, ou não, pode ser uma reportagem de algo que não seja recente. Interpretação dos fatos. A reportagem ela vai buscar interpretação, argumentos, fatos, comprovações, até entrevista, entrevistas com pessoas ali relacionadas àquele fato. Linguagem clara e dinâmica, tanto na notícia quanto na reportagem, é importante para que qualquer leitor que leia aquele conteúdo consiga interpretar os fatos. Apresenta também as informações que nós chamamos de lead, as informações principais, o que aconteceu, quando, como aconteceu, onde e com quem aconteceram os fatos. E problematiza as causas e consequências com argumentos. Então a reportagem ela traz uma problematização do fato e traz argumentos, fatos, comprovações. Agora as características da notícia, traçando ali uma comparação, um paralelo com a reportagem. A notícia, fatos relevantes e imediatos. A notícia ela é centrada no que está acontecendo agora, na atualidade, ela tem esse compromisso. Tanto a notícia quanto a reportagem também tem um compromisso com a verdade. Fatos atuais e cotidianos. Linguagem clara e objetiva também, como eu comentei, porque o leitor precisa interpretar o que está escrito no texto. Apresenta, assim como a reportagem, talvez por isso a confusão, apresenta também o lead, o que aconteceu, quando, como, onde, com quem aconteceu. E pode trazer pouco sobre causas e consequências, porque o objetivo da notícia é a informação. O detalhamento, a argumentação, a apuração dos fatos, você vai ver numa reportagem. A reportagem é um texto do campo jornalístico, midiático, falado, escrito ou televisivo, que junta algumas declarações de um mesmo tema e o transforma em informação para o interlocutor, para o leitor. Um exemplo prático disso, para a gente poder diferenciar ali no mundo televisivo, por exemplo, um telejornal. Você assiste ao telejornal, o apresentador, ele vai ali apresentar uma notícia, o fato que aconteceu. Aí ele vai chamar o quê? Um repórter, uma reportagem para trazer o detalhamento daquela notícia. O repórter vai trazer fatos, argumentos, vai entrevistar alguém. Então a reportagem ela vai trazer todos os detalhamentos apresentados naquela notícia dada pelo apresentador. Então um fato ali do cotidiano para vocês compararem a diferença. Então vamos aqui ler a estrutura, de uma linha fina de uma notícia. Leia o título e a linha fina da reportagem, de uma reportagem.
Solidariedade, veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do novo coronavírus. Aqui, a linha fina. Saiba como você pode colaborar com ações positivas criadas pela sociedade civil, o poder público, empresas e instituições. Perceba aqui que o título ele sempre vem de forma mais destacada, com letras maiores, geralmente não vem pontuado, é uma frase curta, porque é o primeiro contato do leitor com a notícia ou até mesmo com a reportagem. Deve ser atrativo para que o leitor tenha necessidade, ou seja, de ler aquele conteúdo do texto. E o subtítulo aqui, ou a linha fina, ela é um complemento do título também, um texto curto que já traz um detalhamento da reportagem ou da notícia. Vamos à primeira atividade referente a esse trecho? Pelo título e linha fina do texto, conseguimos descobrir qual é o tema da reportagem? Então, sobre o que se fala nessa reportagem? Qual é o tema? E como você imagina que a reportagem esteja estruturada? Nós conversamos ali sobre a estrutura também da reportagem. Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês. Então, estudantes, conseguiram localizar aqui o tema e a estrutura dessa reportagem? Vamos lá. O tema é a ajuda que pode ser dada a quem está precisando de doações durante a pandemia. O título já nos anuncia isso. A organização da reportagem fornece dados de cada região do estado com os contatos das instituições que precisam de doações e fazem distribuição nas cidades. A segunda atividade. Imagine que você é um jornalista e está à procura de uma boa notícia. Com base na reportagem, qual o título que poderia
criar para uma notícia relacionada. Então, agora a gente vai inverter aqui. Você vai criar um título para uma notícia. Nós lemos o título de uma reportagem. Como você faria o título, né, transformando em notícia? Pensa um pouquinho que eu já volto com uma sugestão de resposta para vocês também. Então, estudantes, como se você fosse agora, né, o repórter, o jornalista, como que você transformaria esse título de reportagem em um título de notícia? Olha a sugestão aqui. Solidariedade ajuda brasileiros a superar as dificuldades impostas pela pandemia. Em Salvador, o empresário arrecada doações que viram marmitas, uma maneira de manter o próprio negócio e ainda matar a fome de quem vive nas ruas. Veja que aqui na notícia ele não vem com uma problemática, com uma discussão, ele vem aqui com uma informação, diferente da reportagem que já traz ali uma problemática, um assunto para se refletir, para se discutir. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a reportagem. A reportagem pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo ou opinativo, porque ela traz vários tipos de informações no texto. Geralmente são textos mais longos, opinativos, ou seja, que trazem opinião, enquanto a notícia geralmente não traz opinião porque ela é focada no fato. A reportagem, como ela é mais densa, mais detalhada, ela pode trazer sim opinião de especialistas que estão sendo consultados durante a reportagem e assinados pelos repórteres. Enquanto as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, como eu acabei de comentar. O que é impessoal? Não traz opinião, que possui o intuito somente de informar o leitor de um fato atual ocorrido.
Então, ali a notícia ela não traz nenhum tipo de opinião, somente centrada, focada na informação. Vamos ler uma outra reportagem. Ações de solidariedade durante a pandemia deixam um legado de esperança para 2021. Apoio a populações mais vulneráveis impediu que a fome atingisse os lares brasileiros de forma ainda mais intensa. Perceba que o título, como eu falei, né, em letras maiores, destacadas, chamando a atenção. E a linha fina que complementa o título e já traz o adiantamento da reportagem. O ano de 2020 foi marcado pela saudade, pela dor da perda de entes queridos, pelo isolamento, pelos sorrisos tampados por máscaras e por abraços não dados. Mas foi também neste conturbado contexto de uma crise socioeconômica e de saúde pública sem precedentes que uma avalanche de solidariedade e coletividade emergiu. Ao passo que a pandemia do novo coronavírus se proliferava em nível nacional, nasciam iniciativas coletivas de apoio às populações mais vulneráveis em todos os cantos do país. Olha que interessante essa leitura. Vamos para a terceira atividade referente a esse fragmento. É característica da reportagem trazer uma problematização dos fatos, apontando causas e consequências. Pela leitura inicial, o que a reportagem apresenta de modo problematizado? Então, qual que é a problematização trazida aqui pela reportagem? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Então, estudantes, qual é a problematização apresentada aqui nessa reportagem?
a questão da solidariedade que surge no contexto de crise econômica e o aumento da fome durante a pandemia. Então, essa é uma problematização, o aumento da fome, porém ali também aumentou a solidariedade. Quarta atividade, releia. Ao passo que a pandemia do novo coronavírus se proliferava em nível nacional, nasciam iniciativas coletivas de apoio às populações mais vulneráveis em todos os cantos do país. Qual a relação que se estabelece entre o que é dito antes da vírgula e o que está depois da vírgula? Perceba que eu tenho uma informação antes e uma depois. Mas qual que é a relação que tem entre essas informações? Lê ali, pensa um pouquinho que eu volto já já comentando esse conteúdo com vocês. Então, estudantes, qual é a relação, então, aqui da primeira afirmação antes da vírgula e do conteúdo que vem depois da vírgula? Perceba que, ao passo que, é uma relação de proporcionalidade, à medida que. Então, eu tenho uma ideia de proporção, pois o mesmo com o aumento da pandemia, há aumento das iniciativas solidárias. Então, ao passo que aumenta a pandemia, também aumenta a solidariedade. Então, isso é uma proporção. O que aprendemos nesse vídeo? Reportagem e notícia são textos diferentes, embora sejam característicos do campo jornalístico. Embora sejam ali visualmente parecidos, principalmente no texto escrito, são textos diferenciados. Uma reportagem apresenta a problematização de um fato discutido, suas causas e consequências. As partes do texto apresentam relações e podem ser de proporcionalidade. Neste vídeo nós falamos sobre a reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.